E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto. Eu trabalho como psicólogo clínico e eu te ajudo a viver melhor. Esse aqui é o meu podcast, um espaço onde eu falo a respeito do que eu penso, o que eu vivo e o que eu sou. E o episódio de hoje eu espero do fundo do coração que seja útil, porque eu tenho a sensação de que esse tema quase todas as pessoas do mundo já enfrentaram. Hoje a gente vai falar a respeito de autossabotagem. E de verdade, é difícil assumir que todas as pessoas do mundo passam por esse problema de autossabotagem, porque todo mundo é muita gente. Mas, sinceramente, eu vejo o tanto que esses padrões de comportamento e autossabotagem aparecem conscientemente e inconscientemente na vida da maioria das pessoas que eu conheço e também na minha vida. Por isso, eu acho que é um tema super importante. Quero dizer também que aqui a ideia não é te dar um manual, faça isso que você vai melhorar, ou definir de fato autossabotagem. É isso, é exatamente isso, veio assim na sua vida. Não é a minha intenção, porque nós estamos falando de um tema super complexo, assim como são as nossas vidas, nós somos seres complexos. Então aqui eu vou trabalhar um pouco a respeito do que eu estudei, coisas que eu percebo, e claro, sempre com o intuito de ser útil para você para colocar em prática coisas que podem te ajudar a vencer esse padrão de autossabotagem que está te fazendo viver uma vida pior do que você poderia. E com certeza eu acredito que você pode viver melhor, pode viver com saúde, pode viver com bem-estar. E eu espero que alguns desses insights aqui ressoem dentro de você. Caso algo ressoar muito, você tiver dificuldade em lidar com isso, eu te aconselho a procurar um profissional da psicologia que pode te ajudar a resolver suas questões e aí sim focado em você entender o que é que de fato fez você desenvolver esses hábitos de autossabotagem e assim você resolver seus problemas e viver muito mais leve, beleza? Vamos começar pensando a respeito do que é autossabotagem. Nas minhas pesquisas eu sempre gosto de entender de onde vem o termo. Por isso eu fui atrás da etimologia da palavra sabotagem. E cheguei na explicação de que sabotagem vem de sabote. Não sei a pronúncia, talvez um amigo francês possa me falar, mas os franceses usavam a palavra sabote, ou sabot, não sei, para tamanco, tamanco, o tamanco que a gente usa. E o verbo sabotar veio da ideia de pessoas que andavam descuidadosamente de tamanco. E isso se transformou na ideia de que era algo mal feito. Então, isso diz muito a respeito de autossabotagem e fez total sentido para mim de onde vem a palavra, porque o tamanco ele foi feito para ser um acessório que a gente anda com certo tipo de classe, né? Inclusive, as mulheres falam muito sobre andar de tamanco, que exige, que tem ali toda uma. As mulheres vão para festa de tamanco, tem toda uma coisa que você aprende. E as pessoas que andam descuidadosamente, elas fazem muito barulho, elas acabam quebrando esse tamanco também, né? E, e aí fez total sentido para mim, porque a gente precisa pensar o que é a autossabotagem? Eu começo dizendo que não é uma doença, você não nasce com autossabotagem ou você pega a autossabotagem. Você não vai achar no manual de doenças mentais autossabotagem. Embora você vá achar muitas doenças mentais que têm como sintoma a autossabotagem. Por isso que a autossabotagem aparece assim constantemente para mim na prática clínica. Eu vejo acontecer demais e enxergo em mim também várias e várias vezes esses padrões acontecendo. A autossabotagem é um conjunto de escolhas, hábitos, comportamentos e padrões emocionais que faz com que você haja contra você mesmo. Vamos explicar isso de uma outra maneira. A autossabotagem é quando você tem um objetivo ou um valor. Por exemplo, eu gostaria de ser uma pessoa mais saudável fisicamente, e mesmo você tendo claro o seu objetivo de viver saudável, você age contrário a isso. Então você não se alimenta bem, não dorme bem, não faz exercício físico. Estou dando um exemplo muito básico aqui. A autossabotagem, então, nesse sentido, acontece quando você descuidadosamente não anda em direção àquilo que é o seu valor, o seu objetivo. Você mina esse caminho. E mesmo que você chegue nesse objetivo, a autossabotagem faz com que você chegue nesse lugar quebrado ou de uma maneira muito aquém do que você poderia fazer. Essa é a noção básica da autossabotagem, ou seja,
São comportamentos que nós temos que a gente literalmente faz armadilhas para a gente não conseguir o êxito naquilo que a gente realmente quer. A gente sabota, a gente mina o nosso caminho e aí a gente frequentemente começa a ter problemas diante desses padrões de comportamento que a gente tem. É importante dizer que a autossabotagem aparece e muitas vezes muita gente é criticada, dizendo que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa não gosta de fazer nada, que a pessoa é desorganizada, mas na verdade é importante a gente ressaltar que a autossabotagem também acontece porque ela é uma resposta emocional de autoproteção, ou seja, ela é um mecanismo de defesa. E existe algo muito importante de ser dito aqui. Existe a autossabotagem consciente e a autossabotagem inconsciente. A autossabotagem consciente é quando você sabe exatamente o que é que você precisa fazer, onde você precisa chegar, quem você gostaria de ser e conscientemente você escolhe fazer várias coisas que vão para um caminho totalmente oposto ou com que façam que você chegue até esse lugar, mas de uma maneira muito ruim. Essa é a autossabotagem consciente. Vamos lá para um exemplo. Você tem uma entrevista com o seu chefe, uma prova na sua faculdade, não sei, e você sabe que seria muito importante para você ir muito bem nisso, mas você conscientemente não se prepara para essa situação porque tem muita dificuldade de lidar com as emoções, com a ansiedade que vai acontecer até chegar lá, e aí você não estuda e de repente chega lá e é reprovado, é rejeitado. E aí aquilo que era para proteger você, ou seja, o que era um mecanismo de defesa para você não lidar com situações adversas no caminho até lá, faz com que você tenha que lidar com uma situação adversa muito maior, que é a própria rejeição. E aí, se você está consciente, nós temos vários problemas que vão vir com decorrência da sua consciência da autossabotagem. A gente vai até entrar nisso mais tarde. Mas, de fato, existe a consciente e existe a inconsciente. E qual é a inconsciente? A inconsciente é quando você está agindo de uma maneira que você tem convicção que é a maneira correta e que aquilo vai te aproximar a esse objetivo, a esse valor que você tem claro dentro de si. E quando é inconsciente, aí nós temos muito maior dificuldade de lidar, porque de fato você não tem acesso à situação. Você, por exemplo, você até tem como valor a sua saúde física, mas você se pega assim, sem refletir muito, comendo barras e barras de chocolate. E quando viu, já comeu uma ou duas, e você está ali num comer emocional muito forte para tampar alguma emoção que você tem baixa tolerância a lidar com ela. E aí, de repente, você simplesmente viu e já foi. Isso se tornou um hábito e você sequer tem consciência de que isso pode estar atrapalhando. Você fala, não, tem até uma explicação plausível, eu não como tanto chocolate assim. E aí vai vendo a sua vida ficar pior. Tudo no exemplo do chocolate, mas você poderia usar aí muitas outras coisas, tá? Mas vamos lá, vamos seguir. A síntese é que a autossabotagem ela vai acontecer porque de alguma maneira ela vai te dar algum ganho, ela vai te dar algum benefício. Então, geralmente ela vai acontecer porque nós temos muito medo de fracassos, de rejeições, de sentir as emoções difíceis, de estar diante de uma situação que a gente realmente dê certo e seja exposto de uma maneira muito maior. Ou seja, ela tem uma função para acontecer. Ela atua tentando fazer com que você se proteja. Mas a longo prazo ela não é uma proteção, ela te faz andar descuidado pelo caminho. Você vai chegar lá mal. E isso pode se tornar ainda pior no futuro. E como eu já dei alguns exemplos, eu quero passear agora por alguns outros exemplos que podem acontecer com você, caso você esteja enfrentando aí um processo de autossabotagem. Por exemplo, a gente tem o comer emocional. Esse é um clássico. Muita gente, diante de baixa tolerância emocional, quando está ansioso, quando está estressado, quando está com raiva, acaba comendo demasiadamente e isso atrapalha demais a nossa saúde física. E ela pode ser sim uma autossabotagem, porque eu tenho a sensação de que a maioria das pessoas que eu converso
tem o desejo de viver uma vida mais saudável e tem o desejo de viver um corpo mais saudável. E eu não estou falando aqui de estética ou algo assim, de ficar no shape, falar, pô, a maioria de nós também quer o shape, quer ficar bem, quer ficar bonito. Mas em termos de saúde mesmo, quando a gente, por exemplo, passa mal ou vai para tem uma doença e vai para um hospital, a gente fala, meu Deus, eu preciso melhorar a minha alimentação, eu preciso melhorar a maneira que eu vivo, porque eu estou me alimentando mal e isso está me deixando vulnerável, tô mais inflamado, minha resistência está baixa, minha imunidade caiu. Então eu vejo isso constantemente, o quanto o comer emocional ele acaba se tornando um mecanismo de autossabotagem em muita gente, porque comer de fato dá prazer. Então assim, imagina que se você está muito ansioso e aí você pega um sorvete delicioso de uma marca maravilhosa e você começa a comer, aquela ansiedade vai embora na hora. Então você se auto-sabota no seu valor de ser saudável e ao invés de tolerar essa emoção super difícil, você acaba comendo emocionalmente e aí se entregando para esse prazer momentâneo e isso a longo prazo pode estar sabotando totalmente os seus valores e o seu shape ideal ou mesmo a sua vida mais saudável. Outro exemplo de autossabotagem clássico que eu já fiz um episódio inteiro aqui sobre é a procrastinação. Ou seja, de novo, uma vez que a gente tem muita dificuldade de lidar com emoções difíceis ou com situações que vão expor muita gente, que tem alta expectativa, a gente acaba procrastinando as nossas coisas, a gente acaba deixando para depois. Eu estudo depois, não, eu faço esse relatório depois, não, depois eu arrumo a casa. E aí, quando a gente viu, a gente já chegou na hora, a gente tem que apresentar, a gente tem que fazer algo e aí a gente não tem mais tempo para se preparar. E o que acontece? A gente está mandando um recado muito claro para o nosso cérebro. A gente está falando, você não vale nada, você realmente não consegue fazer nada, você é um zero à esquerda, você realmente está indo mal porque você plantou essa situação, agora você está colhendo. Tá vendo como você é uma pessoa terrível? Então a procrastinação ela tem esse efeito devastador. E ela é um mecanismo assim clássico da autossabotagem. Procrastinar, para mim, talvez seja o que mais fica evidente que a gente usa como sabotador dos nossos próprios valores e objetivos. Uma terceira coisa também que eu acho que é crucial ser conversado aqui e que é uma autossabotagem é a gente se entorpecer com drogas. Então vamos falar logo, tirar da frente logo, a palavra é essa, drogas. E quais drogas? Bom, a gente poderia falar de álcool, a gente poderia falar de substâncias químicas, né? Maconha, mas a gente pode falar também de remédios. Então, a gente tem remédios controlados e até remédios livres aí, muita gente se torna hipocondríaca e acaba fazendo uso de vários remédios, várias drogas, justamente para que a gente entorpeça aí a nossa mente e fique num estado onde a gente não tenha que lidar com as coisas e as demandas da vida. A gente diante de valores muito fundamentais para nós. Até eu converso com pessoas que dizem assim, não, porque eu não uso droga, eu sou totalmente contra, tem um valor muito claro, mas acaba usando remédios controlados a mais para conseguir dormir e acaba fazendo uma autossabotagem. Por quê? Porque quanto mais droga a gente coloca no nosso corpo, pior vai ficar a nossa saúde. É muito importante você pensar que nosso corpo é super frágil, a gente tem um limite até onde a gente pode usar. Embora a gente desenvolva uma grande tolerância às substâncias que entram no nosso corpo, a gente tem um limite. E a longo prazo, essas substâncias não vão te ajudar. Então, se você está com dificuldade para dormir, o que está atrapalhando totalmente a sua saúde, você está se entupindo de remédio, colocando remédios extras aí, eu sinto lhe dizer que você tem um problema tão grave quanto um garoto que está viciado em cocaína na favela. Porque o teu cérebro está recebendo um reforço ali, e de novo, a autossabotagem ela tem algo, tem um ganho. Ela está colocando algo ali para você, mas a longo prazo isso está te destruindo. Outro exemplo muito claro de autossabotagem são as pessoas que têm um atraso crônico. E aqui é um assunto até meio polêmico, porque eu entendo que a nossa cultura brasileira ela lida muito. Ela é mais flexível com o atraso do que uma cultura europeia ou de outros lugares. A gente
é mais desleixado com o tempo do que outras partes do mundo. Mas, na verdade, o atraso crônico, ele tem a ver, muitas vezes, com essa ideia da gente até gerenciar a expectativa das pessoas. Por exemplo, se eu sempre me atraso para uma reunião ou para um encontro com alguém que eu gosto, e eu tô sempre colocando a outra pessoa com uma expectativa de que eu chegue logo. E se eu não atendo essa expectativa, essa outra pessoa começa a se nutrir de sentimentos que não são positivos sobre mim. Isso pode fazer com que a pessoa abra mão dessa relação. Então, é por isso que o atraso crônico ele pode ser um grande fator de autossabotagem. A gente acaba desejando que o outro pense muito sobre nós, e aí se a pessoa está tomada, por exemplo, de uma raiva descontrolada ali, vai jogar muito afeto sobre nós, nosso, a gente vai afetar demais essa pessoa, e essa pessoa acaba falando, pô, mas por que você está fazendo isso? Gera muita expectativa, tem quase uma necessidade de controle aí, a gente tem jogos psicológicos muito profundos dentro dessa ferramenta do atraso crônico, mas do ponto de vista da autossabotagem é terrível, porque você pode, por exemplo, se atrasar para todas as reuniões do seu trabalho e dizer não dá nada, não tem problema, meu chefe nunca falou nada. Tudo bem, mas ele também nunca vai te dar um aumento e nunca vai te dar uma promoção. E aí talvez você nunca vai ser a pessoa que vai ganhar algum tipo de benefício dentro da sua empresa. E depois você vai dizer o quê? Não sei o porquê está acontecendo isso, mas foi aquele atraso crônico que foi te sabotando. Você foi andando descuidadosamente até chegar a um ponto que ninguém vai te amparar. E também é claro que essas questões aí elas vão influenciar na intimidade, no compromisso que você tem com as pessoas, né? Comportamentos de autossabotagem quando eles estão dentro das relações, isso vai ter um problema enorme, e aí você vai entender que vai ser muito mais difícil você estabelecer relações e conexões profundas. E muita gente realmente tem o hábito de sabotar as relações românticas, inclusive porque tem muito medo de intimidade, de compromisso, né? Ela tem que expor a sua vulnerabilidade. Isso a longo prazo vai trazer grandes problemas, que você pode se sentir totalmente solitário ou achar que tem alguma coisa errada com você, já que ninguém quer ficar com você. Bom, eu dei alguns exemplos aqui de autossabotagem, mas eu quero falar agora dos problemas que estão associados à autossabotagem. E eu separei 3 aqui que eu acho que são os grandes problemas da autossabotagem. O primeiro é que pessoas que se autossabotam geralmente têm baixa autoestima. E é claro que isso não deveria ser novidade. Veja bem, se você é uma pessoa que se auto-sabota o tempo inteiro, você nunca chega no ponto onde você realmente gostaria, você tem uma baixa confiança sobre quem você é. Então imagina isso. Bom, eu gostaria muito de escrever um livro. Exemplo X. Gostaria muito de escrever um livro. E aí, toda vez que você vai escrever o livro, você fica muito ansioso, você fica meio perdido, e aí o que você faz? Você acende um cigarro de baseado, fuma, fala, vou ter ideia, e fuma um cigarro de baseado, apaga, aí fica com fome, e aí você tá lá, começa a escrever, você fala, pô, mas deixa eu pegar uma comidinha lá, e você desce lá, e começa a comer, volta, e aí de repente você tá meio chapado, aí você pega o celular e vai pro scrolling do Instagram, e aí na hora que você viu, passou 1 hora, e você fala, nossa, agora não vai dar para escrever o livro, vou escrever amanhã, amanhã eu escrevo o livro. Bom, aí você começa a fazer isso cronicamente. E aí acontece que você nunca escreveu o seu livro. A mensagem que você manda para você mesmo é que você não é capaz. Então, quando alguém te pergunta assim, mas aí, você consegue fazer isso? Você vai falar, pô, se eu não consigo nem sentar para escrever o livro, como é que eu consigo fazer essa outra coisa? E aí eu ouço essa frase clássica do eu não consigo, eu tenho ranço. Sinceramente, assim, eu não sou um cara que vou trabalhar aí com as questões da linguística, muita gente aí até trabalha assim profundamente, mas eu tenho certa dificuldade com o não consigo,
porque o não consigo é uma crença muito forte de que nós não somos capazes de realizar algo. E eu sempre falo isso, eu não consigo escrever um livro ou eu não me coloquei de fato num trilho onde eu cumpro, inclusive a tolerância, todas essas demandas, a falta de criatividade, o nulo que tem na mente, o branco, a ansiedade de querer terminar, o apagar e começar de novo, o trabalho, o retrabalho, é, porque a gente consegue. Se a gente tiver disciplina, se a gente colocar, né, o valor muito estabelecido, o porquê eu quero e caminhar em direção a isso, a gente consegue. E dizer que eu não consigo estabelecer isso é uma mensagem muito forte, negativa, diante de algo que é totalmente possível. Se você me falar assim, mas eu não consigo meditar aqui e levitar e sair voando por aí eu concordo. Pô, aí eu concordo. Se você disser pra mim assim, eu não consigo começar a jogar futebol aos 40 anos e ir pro profissional, eu concordo. Porque é evidente que você não consegue. Agora, algumas questões a gente precisa pensar bem se a gente consegue ou não consegue. Dizer assim, cara, quando eu estou nervoso, eu não consigo não comer. Consegue. E esse statement, essa crença, esse falar, eu aprendi uma coisa muito importante, que a boca fala que o coração tá cheio. Então, se você fala isso e define isso, é muito difícil que você mude de ideia. E de fato, quem tem comportamento de autossabotagem dificilmente vai confiar em si. Porque se você não realiza nada, a sua autoestima vai ficar lá embaixo. E aí vai começar a ter problemas maiores, porque fatalmente você vai olhar para pessoas que fazem, você vai se comparar e vai se colocar no lugar muito inferior, e isso vai ficando crônico. Então veja bem, a sua autossabotagem que tá te prevenindo de ter que lidar com o desconforto, de fazer as coisas ou com o trabalho, ela te dá um alívio. Ela te dá um alívio muito momentâneo. Então, eu descrevi aqui: o cara fuma, o cara bebe, né, faz mil coisas para não lidar com tudo aquilo ali, mas a longo prazo é muito pior, porque a gente acaba vivendo num estado de uma vida muito pesada. Então, por isso que é muito importante você ter consciência de que a sua autossabotagem ela pode estar interferindo diretamente na sua baixa autoestima. Isso é muito importante. Uma segunda coisa que eu acho que pode ser um grande problema com relação à autossabotagem é a culpa e a ansiedade crônica. Por quê? Muitas das nossas autossabotagens são totalmente conscientes. E é uma vez que a gente tá consciente de que eu não estou escrevendo livro, eu estou escolhendo fumar, estou escolhendo ir comer, eu estou escolhendo ficar no Instagram, ao invés de fazer aquilo, isso faz com que quando eu me deparo com a realidade de que eu não estou sendo de fato o eu que eu gostaria de ser, eu falo, tá vendo? Eu sou uma pessoa lixo, eu sou terrível, eu sou o culpado disso. E aí a gente constrói todo aquele tribunal, culpa, culpa, minha máxima culpa. Por quê? Porque eu sou o autor disso, eu estou sendo punido. Inclusive, se eu tenho culpa, eu preciso ser punido por isso. Eu não sou bom. E diante de tanta culpa, a gente acaba também desenvolvendo uma super ansiedade, porque toda vez que a gente está exposto a alguma situação que a gente sabe que vai demandar muito da gente e a gente já tem claramente as nossas autossabotagens todas conscientes, a gente não quer lidar com aquilo. E aí a gente começa a ficar ansioso com todas as coisas. E aí várias dessas ansiedades se cronificam e você começa a sofrer por antecedência em situações que sequer chegaram perto de acontecer na sua vida. Então esse é um grande problema aí para quem tem o hábito da autossabotagem no seu dia a dia. E por último, para mim, assim, o problema relacional, que é claro que se você é a pessoa que a sua autossabotagem atrapalha as relações, você se atrasa cronicamente, é, você, é, você não cumpre as expectativas que alguém tem sobre você, você acaba construindo relações não saudáveis e as pessoas podem ficar, inclusive, ressentidas contra você, e isso pode gerar um afastamento ou brigas homéricas dentro aí do seu círculo de amigos, o que não é saudável. Lembrando, né?
Muitas vezes essas autossabotagens, como eu já disse, ela também é um mecanismo de defesa. Você pode aprender diante dessas relações, você pode começar a desenvolvê-las e justamente para aliviar situações da relação, você acaba se autossabotando, mas isso atrapalha a relação a longo prazo. Então vamos traçar aqui por exemplo, como é que poderia acontecer isso, né? É, Imagina uma criança que cresceu num lar onde os pais são super rigorosos com as notas acadêmicas, né, a nota de escola. Então, os pais querem muito que essa criança tire notas altas e eles colocam ali uma pressão, tem que estudar, nananana. A criança um dia então entende que esses pais têm uma grande expectativa sobre ela. E essa criança começa a ter medo de não cumprir a expectativa que esses pais têm sobre elas. Então, o que essa criança faz? Ao invés dela se dedicar a estudar e testar para ver se ela consegue tirar uma nota alta, ela não estuda o suficiente, ela vai consciente que ela estudou menos, ela tira uma nota baixa, ela apresenta para os pais ficam chateados, mas a partir de agora, a expectativa dos pais sobre essa criança diminui. Porque ela não vai tirar uma nota alta, ela sempre tira nota baixa, olha o padrão. E essa criança cresce sabendo que ela só não tira nota alta porque ela não se esforça. E na verdade, é todo. Você está entendendo o problema psicológico? Essa criança ela vai entender assim, tá, se eu me esforçasse, então eu tiraria a nota alta. E pode ser que um dia ela se esforce, mas aí pode ser que ela não tire a nota alta também. Então isso vai virando uma salada dentro dessa criança, e essa criança, então, ela vai gerenciar a expectativa desses pais, tá aí o gerenciamento de expectativa de novo, e ela pode desenvolver uma autossabotagem aí que vai se cronificando e ela nunca se prepara de acordo para nada que ela for fazer. E aí, de repente, essa relação que antes era para ser super positiva, esses pais que só queriam o melhor dessas crianças, mas acabaram tendo muita pressão, pode ser que eles tenham uma relação péssima. Então, o problema da autossabotagem é que ela vai ganhando contornos assim, muito grande, ela vai afastando a gente, da gente mesmo e das pessoas. Então eu dei esse exemplo de uma possível causa é, da, da autossabotagem, porque de fato essa é uma das coisas que mais acontece. A gente acaba por causa das relações, da nossa criação, a gente acaba aprendendo a lidar com aquilo que são os nossos valores, como é que a gente se aproxima desses objetivos. E é interessante porque, de alguma maneira, nós temos uma certa consciência coletiva de que existem coisas que funcionam e que dão certo. A gente sabe que se a gente estudar muito, ainda que a gente não passe de primeira, se a gente estiver nesse caminho, a gente eventualmente vai passar na prova, vai tirar a nota. Mas a autossabotagem vem para a gente não ter que lidar com essa demanda, com essa expectativa ou com a frustração de ter de sequer ser reprovado. Então, essa é uma possível causa da sua autossabotagem. Por isso que eu falo para você, procura um especialista para te ajudar caso você tenha dificuldade de trazer a consciência à sua causa da autossabotagem. Outra coisa que eu já citei várias vezes aqui é essa baixa tolerância a emoções difíceis. Isso é clássico para você desenvolver a autossabotagem. Quanto menos você tolera sentir raiva, frustração, medo, ansiedade, ódio, que seja, quanto menos tolerante você for, mais você vai se auto-sabotar. Porque você vai colocar coisas que preencham algo dentro de você, que libere dopamina, que libere serotonina, ocitocina, que você fique feliz momentaneamente, para você não ter que lidar com essas situações que você é muito intolerante. Então, uma das coisas que pode realmente originar a sua autossabotagem é essa dificuldade imensa que você tem de sentir o que você sente, de ser humano e ser um humano plenamente. Uma outra coisa também que pode acontecer e pode fazer com que você se autossabote demais é você andar com gente que se autossabota. É você formar um grupo de um monte de gente que se autossabota. Teve um documentário que eu assisti, aquele da Terra Plana, da Netflix, que tem um momento ali que você se dá conta de que muita gente sequer acredita de fato na Terra plana, mas estar na comunidade onde um monte de gente acredita faz com que a pessoa tenha senso de pertencimento. Então olha que coisa maluca, a autossabotagem pode ser feita por modelagem de pares.
talvez você esteja andando com um monte de gente que tá se auto-sabotando o tempo todo, e aí quando você pega e fala assim, pô, fiz uma merda, mano, pô, não fiz o que deveria ter feito, fui mal, aí a pessoa fala, ah, mas não dá nada, todo mundo faz isso, eu também. Pronto. Então você tá em paz, tá tudo bem, a vida é assim mesmo. A gente pega os nossos standards, nossas expectativas e a gente abaixa. Então, assim, a nossa barra fica muito baixa, nosso padrão. Porque a gente anda com um monte de gente que se auto-sabota o tempo inteiro. E aí, diga-me com quem andas, eu direi quem tu és. O último episódio, passado, eu falei disso. A gente precisa aprender com quem a gente anda, porque essas pessoas elas podem inclusive ajudar a gente a se sabotar. Elas podem ser parte da nossa sabotagem. Por exemplo, imagina que você é uma pessoa que está se sabotando, então você tem que ir trabalhar todos os dias no horário tal, mas você tem um amigo que não trabalha e você passa na casa dele todos os dias e fica lá 40 minutos antes e chega atrasado todos os dias. A pessoa está ajudando a sua sabotagem, ela sequer fala, meu, mas isso é trabalho. Você está entendendo? Pode ser que isso esteja originando, e pode ser que você aprenda que o jeito certo de viver é esse. Sabe que uma coisa aconteceu comigo uma vez? Eu vi um comportamento de autossabotagem num paciente meu, e aí eu peguei e falei, cara, pelo amor de Deus, eu só preciso entender. Você aprendeu, eu não vou falar aqui a situação, mas ele aprendeu a fazer um processo de autossabotagem em termos de relacionamentos românticos, onde ele, né, tinha uma situação que ele meio que destratava a pessoa, né? Tá por aí. E eu falei, cara, mas com quem que você aprendeu isso? Porque isso tá te afastando da pessoa. Ele falou, cara, ninguém me ensinou. Sei lá, eu um dia pensei que isso poderia ser bom e, e fiz e tô fazendo até hoje. Eu falei, cara, você não parou pra pensar que isso tá atrapalhando mais do que ajudando? E aí, de repente, ele teve consciência. Opa, tá atrapalhando mais do que ajudando. Então, a gente aprende, às vezes, do nada, fonte, vozes da minha cabeça, mas às vezes a gente aprende com gente do lado que fala pra gente fazer coisas que não são legais, que não são saudáveis, e a gente segue por esse caminho. Então é muito importante a gente entender que, assim, essas são origens, mas existem inúmeras outras origens ou possíveis. É que essas eu vejo tanto que elas acabam sendo. Elas se repetem, eu vejo que são clássicas. Então, dito isso, o que eu acho que são insights importantes aqui sobre a autossabotagem que gostaria de falar para a gente caminhar para o final? Como eu te disse, a autossabotagem ela pode ser consciente e inconsciente. Tá? É muito importante você desenvolver pelo menos o desejo de entender e trazer à consciência os seus comportamentos e padrões de autossabotagem. É muito importante. Então, tem coisa que vai estar no ponto cego. No ponto cego a gente não enxerga. E é muito importante que a gente esteja aberto a pelo menos a ouvir de alguém que tem um padrão de autossabotagem acontecendo e aí a gente lidar com isso. Então, dito isso, se autocriticar com tamanho rigor, com culpa, isso não vai ajudar. Esse é um grande insight da autossabotagem. E esse papo, acho que a partir de agora, ele precisa ser tratado com isso em vista. Você se tratar mal porque você já está mal não vai ajudar definitivamente. E essa autocrítica não é uma resposta para melhorar a sua autossabotagem, porque você já está se auto-sabotando, você já está indo por um caminho que não está sendo saudável, você não está cumprindo seus objetivos, você está indo contra os seus valores que te definem como pessoa. E aí você ainda se critica duramente, né, e se pune por isso, definitivamente isso não vai ajudar. O caminho que a gente precisa aprender é um caminho de aceitação da nossa humanidade, de autocompaixão e entender que uma vez que a gente está consciente, a gente tem uma grande oportunidade de agir agora num outro caminho. Então, reduzir a sua autocrítica vai ser crucial para você lidar com a sua sabotagem, com a sua autossabotagem. Lembrando, autossabotagem é um hábito, tem muito mais a ver com os nossos comportamentos, não tem a ver com um traço de personalidade, não é uma doença que a gente pega, não é algo que a gente, meu Deus, estou com autossabotagem. Não, são hábitos e hábitos a gente pode modelar. Bom, uma vez que você entendeu que a autocrítica não vai ajudar a sua autossabotagem, eu quero te dar algumas ferramentas então para você poder colocar em prática aí e tentar melhorar a sua vida. Vamos lá. Primeiro, identificar os gatilhos que te levam à autossabotagem. Muito importante você estar consciente. E assim,
Quando eu falo isso, veja bem o que eu vou falar. Estar consciente é ter pelo menos o desejo de identificar essas coisas. Você vai ter que fazer um trabalho mental, tem que ter um esforço mental. Você vai ter que parar e falar, tá, eu tô vendo que tem uma situação que tá travada na minha vida. Eu tô vendo que tem uma situação aqui que tá errada. Tem alguma coisa que não tá certa. O que é? Faça essa pergunta. Faça essa pergunta. O que é que tá errado? Qual é o gatilho? E aqui eu quero fazer uma pausa e te dizer. Eu vejo que tem muita gente que não avança no seu processo terapêutico, que não vive melhor, não é porque não sabe o que tem que fazer. É porque elas ficam presas num lugar de entender o porquê. E isso por si só é uma autossabotagem. Quando eu entender o porquê, então eu mudo o que e o como. Olha, sinceramente, atendendo gente esse tempo todo, eu vejo que muitas vezes a pessoa já entendeu vários porquês, porque nunca é um porquê só, é sempre muito complexo. Pode até ser que seja um, mas a pessoa entende, mas ela fica procurando porquês, porquês, porquês. E esse movimento da procura é o que faz com que ela auto-sabote transformar o que e o como. Então ela tá lá, preocupada com os porquês, sabe o que é o que e o como, mas ela, se não tiver o porquê, eu não resolvo. O dia que eu tiver o porquê, eu resolvo. E ela vem, mas o dia que eu entender, aí ela vem com uma explicação. Aí alguém fala para ela vai lá e faz não sei o que, tira no tarô e não sei o que lá, e não sei o que lá. E na hora que viu, ela tem 1 milhão de explicação e um monte de porquês e não resolveu. Então vamos lá. Identificar o gatilho que te leva à autossabotagem. Como assim? Tá lá numa situação que você tá vendo que você não tá fazendo aquilo que precisa ser feito. Você precisa identificar o que é a sabotagem, o que você está minando, qual é o caminho, o que você está fazendo de comportamento, como é que você está se comportando, que hábito você está fazendo que está te levando para o outro lado ou está te levando naquele lugar, mas muito mal. Uma vez que você identificar isso, super positivo, porque a gente traz para a consciência e aí agora a gente tem espaço para trabalhar a respeito disso. Bom, e uma vez que a gente está consciente, o segundo passo é entender que necessidade essa autossabotagem está preenchendo. Pode ser que o seu atraso crônico é para evitar a sua ansiedade social. Pode ser, mas você vai precisar ser honesto com você. Acho que esse é um ponto importante. A autossabotagem ela tá te dando algo, ela tá preenchendo um espaço. A gente precisa ser honesto. Será que eu tô afastando as pessoas, meus relacionamentos românticos, porque no fundo eu tenho medo do compromisso? Eu tenho medo de ficar com essa pessoa o resto da vida e ter que ser vulnerável e ser fiel e ser leal. Será que eu tenho medo de perder algo que eu nem sei se existe? E esse medo é muito maior do que a alegria de ter aquilo que eu já tenho. A gente vai precisar ser muito real e entender qual a necessidade que essa autossabotagem está preenchendo, porque ela está preenchendo alguma coisa. E uma vez que você entender o que é, qual é a necessidade que essa autossabotagem está preenchendo, eu te recomendaria a encontrar opções saudáveis que preencham essa necessidade. Porque veja bem, se for muito difícil para você, pergunta para alguém te ajudar, um psicólogo ou algum amigo, porque tem muita gente que até entende, mas ao invés de colocar coisas saudáveis para preencher essa necessidade, as pessoas simplesmente se entregam e falam: mas eu não sei o que fazer, eu não consigo. Então, por exemplo, a pessoa que se atrasa cronicamente, talvez esteja com muita ansiedade social, de se expor, de estar ali na situação, de ter que ser vulnerável. Pode ser que, ou né, tá até medo de ser controlado. Se eu chegar na hora, né? Nossa, e aí? Isso é bom ou ruim? Vai mostrar que eu sou ansioso? Não vai mostrar? Enfim. Qual é a necessidade? A necessidade, a autossabotagem, ela tá preenchendo um alívio aí temporário dessa ansiedade e ela tá te colocando num lugar muito confortável. Afinal, é o outro que lute lá com o tempo dele, eu vou chegar no meu momento, vai reduzir aí o meu atraso. Eu sei que se nossa reunião é de 1 hora, eu vou atrasar 15 minutos, então 45 minutos está legal, eu consigo suportar, mas esses 15 minutos já seria insuportável. Então a autossabotagem está preenchendo. E o que seria saudável então? Como é que a gente acha alguma coisa saudável? Vamos pensar aqui num brainstorming. Você poderia chegar antes, por exemplo, e ler algo que você gostaria de ler. Isso é super saudável. E você conseguir, então, estudar algo, né, um capítulo de um livro, 15 minutos antes, ao invés de se atrasar 15 minutos,
E aí, de repente, você pode preencher essa ansiedade com um outro tipo de prazer, um prazer onde você está aproveitando o seu tempo de maneira produtiva para você. Isso aqui é uma ideia que eu joguei aqui agora. Mas você pode ter um brainstorm melhor para preencher esse vazio, essa necessidade que a sua autossabotagem está cobrindo. Bom, e por último, eu sempre vou insistir nisso, porque parte da minha psicologia, aquilo que eu acredito, ela está baseada muito nos nossos valores, aquilo que define quem a gente é, os nossos porquês. Então, diante das situações que você está tendo comportamentos de autossabotagem, eu insisto em que você pergunte por que você está fazendo o que tem que fazer, por que você quer se tornar essa pessoa que você quer se tornar, por que você tem que cumprir esse objetivo. Quanto mais os seus valores, aquilo que te norteia no mundo. Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho como valor respeitar as pessoas. Então eu não me atraso porque isso é um respeito àquela pessoa. Entender esse porquê me dá uma motivação extra para vencer essa autossabotagem que pode vir, inclusive de maneira inconsciente. Por isso que aumentar a nossa consciência dos nossos valores vai ajudar demais a combater a autossabotagem. Quero finalizar dizendo que tá tudo bem a gente se autossabotar. Tá tudo bem, mas a gente pode aprender a andar nesse tamanco. A gente pode andar com mais cuidado. A gente pode viver melhor. De fato, assim, preciso te falar, a gente precisa fazer esse caminho de escolher conscientemente, intencionalmente, uma vida onde a gente desfruta mais, onde a vida tem mais bem-estar, onde a vida tem menos briga, tem mais alegria. Sinceramente, tenho pensado demais nisso, porque o porquê de fazer esse podcast aqui é porque essa é a maneira que eu encontro de me rebelar contra um sistema que quer nos afastar uns dos outros, que quer nos deixar doente. Se a gente está doente, a gente tem que comprar remédio. Se a gente está mal, a gente precisa pagar terapia. O sistema nos força. Que sistema é esse? É uma outra conversa, mas existe claramente algo que não está certo no andamento da humanidade. É só você parar e pensar. Nós estamos aqui em 2025, nunca teve tanta saúde, nunca teve tanta informação, nunca teve tanta tecnologia e nós somos uma geração infeliz, uma geração doente, algo não está certo. Então tem todo um sistema, tem algo que faz com que a gente vá para um caminho e esse caminho é de uma vida ruim. Então quando eu falo que é possível você viver melhor, e quero te ajudar a viver melhor, é porque isso que eu trago aqui nesse conteúdo é justamente para que você tenha insights e fale: meu, beleza, vamos vencer essa autossabotagem. Eu te garanto que você, só a tentativa de viver melhor e se colocar ativamente em direção a isso, já vai te ajudar. Porque a grande maioria das pessoas, a autossabotagem delas é tão grande que faz com que elas jamais iniciem o processo. Então eu espero do fundo do coração que você aprenda melhor sobre a sua autossabotagem e quebre esse ciclo, tá? Eu sou uma pessoa que vai ser sempre a favor da esperança, então eu tenho muita esperança que nós vamos poder viver bem melhor ainda, e não só a gente, mas em comunidade. Fazer esses grupos de amigos onde a gente não se autossabota, a gente realmente cresce junto. Muito obrigado, muito obrigado. Você que ficou até aqui, valeu. Mais um episódio aí do meu podcast. Pode curtir, pode compartilhar, pode me avaliar positivamente nos agregadores, me seguir também nas redes sociais, sou Fábio Polotto e é um prazer estar sempre aqui com você. Manda aí nos comentários o que você acha sobre autossabotagem, escreve aí, dá a sua opinião a respeito. Se você já venceu e tem alguma dica aí que faltou nesse vídeo, coloca aí, beleza? Um forte abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!